A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Lembrando que este programa é transmitido todas as quintas-feiras às 20 horas pela web Rádio Navegantina, radionavegantina.com.br. Todas as sextas-feiras, também às 20 horas, pela web rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm. E todos os sábados, em 2 horários, pela web rádio Franciscanos, às 10 horas da manhã e às 19h30, radiofranciscanos.com.br. E o cooperador de hoje, que temos a graça de receber mais uma vez aqui nos estúdios Joseph Ratzinger, que além de cooperador já é sócio do programa, né, que vem sempre aqui, é o meu afilhado Peter Martins. Tudo bem, Peter? E aí, padrinho, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. E é isso aí, vamos cooperar com a verdade, então, né? Sigamos em frente, então, com coragem, né? Simbora. Com o objetivo de adquirirmos equipamentos novos para substituir os nossos que já estão sucateados e para devolver os equipamentos emprestados, inclusive tem equipamento seu aqui, né, Peter? Tem. Nós estamos fazendo uma vaquinha, isso mesmo. Basta você entrar em nossa página no Facebook, pois lá tem maiores informações de como você pode contribuir com cartão de crédito ou boleto bancário. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, queremos rezar também por todas aquelas pessoas que já contribuíram com a nossa vaquinha online e por todas aquelas que ainda vão contribuir. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no meu site, raimann.com.br. O programa é apresentado por mim e por minha esposa Maria Carolina e, esporadicamente, contamos com a participação de um ilustre colaborador da Verdade. Hoje, no caso, o meu afilhado Peter. O programa é transmitido por 3 web rádios, como eu falei lá no início. E se você está nos ouvindo agora e também tem uma web rádio e deseja transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização, é só tocar o terror, porque o nosso objetivo é evangelizar e quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Apenas nos envie uma mensagem.
É isso aí, Peter, mas como faz para mandar uma mensagem? Você pode mandar uma mensagem pra gente lá no facebook.com/Os Cooperadores da Verdade ou no e-mail oscooperadoresdaverdade@gmail.com. Assim, a gente consegue divulgar o dia e o horário da transmissão. Isso mesmo, né? E a novidade que já não é mais tão nova, né, que a gente já está divulgando há algum tempo aqui, é a nossa página no Twitter, onde você pode deixar a sua sugestão ou crítica e também o seu pedido de oração. Um endereço bem fácil de memorizar, né? @coop_verdade. Olha aí. E o programa também está disponível nas principais plataformas de podcasts, tanto no iOS, para quem usa iPhone ou qualquer outro dispositivo da Apple, e também nos dispositivos Android, né? Basta procurar aí Os Cooperadores da Verdade que você vai encontrar o nosso programa. É, graças ao Peter aí que manja dos paranauês. E no quadro A Vida dos Santos, nós resolvemos começar falando dos santos doutores. Doutor da Igreja é aquele cristão ou aquela cristã que se distinguiu por notório saber teológico em qualquer época da história. O conceito de doutor da Igreja difere do de padre da Igreja, pois padre da Igreja é somente aquele que contribuiu para a reta formulação dos artigos da fé até o século VII no Ocidente e até o século VIII no Oriente. Os doutores da Igreja são homens e mulheres ilustres que, pela sua santidade, pela ortodoxia de sua fé e principalmente pelo eminente saber teológico, atestado por escritos vários, foram honrados com tal título por desígnio da Igreja. No último programa, nós falamos de São Pedro Canísio, o primeiro jesuíta alemão, ou Hallesdeutsche. A Vida dos Santos. Peter, quem foi o santo escolhido para o programa de hoje? O santo de hoje é São Lourenço de Brindisi, homem de Deus e conciliador. Conta para o povo então, Peter, um pouquinho sobre a vida de São Lourenço. Presbítero da Igreja, o santo de hoje é reconhecido como doutor, pois amou, aprofundou, serviu e com ardor comunicou a sã doutrina católica. Nascido em Brindisi, na Itália, no ano de 1559, São Lourenço entrou na família franciscana como capuchinho e chegou a superior geral, homem de Deus e conciliador da maneira franciscana de viver com as necessidades da época. Como pregador, espalhou a palavra de Deus em muitos lugares, como Itália, Espanha, Portugal, França, Bélgica, Holanda e etc. Conhecedor do hebraico, aramaico, caldeu, grego, latim, alemão, italiano e outras línguas. Caramba, hein? Eita Deus, hein? Que invejinha, hein, Pois Peter? é, hein? E eu aqui apanhando para aprender latim, né? E eu apanhando pro português aqui, hein? É. Ainda não me acostumei com as novas regras aí. E nem vou me acostumar, detesto elas. Então, ele pôde, como teólogo e apologista, aprofundar nos estudos da Sagrada Escritura e bradar pelos quatro cantos da Igreja e do mundo a verdade, pois o protestantismo se alastrava, assim como diversas outras heresias. Interessante, né? Olha só, bradava pelos quatro cantos da Igreja e do mundo a verdade. Depois, quando a gente fala a verdade aqui, nós somos perseguidos, né? É verdade. Mas ele também deve ter sido perseguido, né? Vamos ver. Eu acho que sim, né? Acho que sim. São Lourenço fugia constantemente das honras e, além de dormir no chão, levantava-se à noite para rezar e se alimentava somente com pão, água e verduras como penitência. Acho que a gente tá faltando isso pra gente aqui, né? Tá faltando mais penitência, Mais né? penitência. Mas assim, quando eu vejo a parte aqui de pão, água e verduras, as verduras eu tiro de lado. Mas pão, água, né? É cerveja, não é? Pão né? Tá valendo, né? É, cerveja é o pão líquido, o ingrediente principal da cerveja é a água, então acho que tá dentro aí um pouquinho. Além de grande propagador da palavra, foi quem muito lutou para vivê-la. Por isso, ao ocupar a função de diplomata da Igreja, serviu como pacificador durante a ameaça da invasão por parte dos turcos. Olha aí. São Lourenço, que entrou no céu com 60 anos, deixou muitos escritos, os quais externam o amor pela palavra de Deus. Disse ele: a palavra de Deus é luz para a inteligência, fogo para a vontade, para que o homem possa conhecer e amar a Deus. É martelo contra a dura obstinação do coração, nos vícios contra a carne, o mundo e o demônio. É a espada que mata todo pecado. Olha aí. São Lourenço de Brindisi, rogai por nós. E Peter, por um acaso, assim, você sabe qual é o lema do nosso programa?
Ih, não sei não. Qual que é? Carta de São Paulo a Timóteo? Ah, isso mesmo, rapaz. Eita, esse cara é bom pra caramba. Isso aí, prega a palavra, insiste oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Estamos tentando, né? É isso aí, mas e sem desanimar, né? Embora venham ventos contrários, como dizia Santa Paulina. Querida Santa Paulina. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro, iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. E sabe, Peter, que eu dou catequese em casa aqui para o meu filho, né, o João Miguel. A gente já falou algumas vezes sobre isso aqui no programa. E agora nós estamos usando como material da catequese dele aquele DVD de liturgia do Padre Paulo Ricardo, onde ele explica a missa passo a passo. E aí tem uma parte que o Padre Paulo Ricardo fala que na missa não existe lugar para um livro chamado Bíblia. Olha aí. E as pessoas ficam meio horrorizadas. O padre falou que não tem lugar para a Bíblia na missa. Né? Tem lugar para a palavra de Deus, né? Na forma do lecionário ou do evangeliário, mas não a Bíblia. Então essas procissões que a gente vê, principalmente no mês de setembro, né? Mês da Bíblia, dia da Bíblia, procissão, e aí canto e danço e vou entrando com a Bíblia. Gente, não tem lugar na liturgia para a Bíblia, né? Curioso. A palavra escrita de Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse evangelho, o Senhor deseja ensinar-nos a que é semelhante o reino de Deus. O reino sobre o qual, alguns capítulos mais tarde, Jesus diz estar no meio de nós. Assemelha-se, diz o Senhor, à semente de mostarda e ao fermento na farinha, dos quais a força e a dinâmica propulsora são evidentes pela própria comparação do Senhor. É exatamente dessa forma que acontece o reinado de Deus na alma de quem crê. São Lucas, que foi companheiro e aprendiz de São Paulo, ao narrar o ensinamento de Jesus no Evangelho que nós lemos hoje, certamente reconheceu a pregação do apóstolo dos gentios que escreveu aos romanos. O Evangelho é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê. Notemos bem, força de Deus para quem tem fé. Ou seja, a fé é indispensável para que a força do reinado de Deus haja em nossas almas, visto que sem fé é impossível agradar a Deus e só se aproxima dele quem crê. Às vezes eu penso, Peter, que particularmente a minha fé ainda é tão pequena, tão insignificante, que eu ousaria dizer que ela é menor do que o grão de mostarda. Pega esse grão de mostarda e parte aí em 10 e pega um dízimo, né? O dízimo do grão de mostarda, aí talvez seja essa a minha fé. De todos nós, né? Não que eu não tenha um desejo muito grande no meu coração de ter uma fé pura, de ter uma fé íntegra, de ter uma fé inabalável. Mas as fraquezas das quais a minha vida é composta, digamos assim, acabam fazendo com que a fé seja tão pequena e tão frágil, né? Tão frágilzinha, parece que qualquer ventinho vai derrubá-la. Mas assim, a graça de Deus é tão grande, né, que ele consegue pegar essa fezinha de nada, né, e utilizá-la
às vezes para plantar essa semente no coração de outras pessoas. E às vezes você conversa com uma pessoa, você pensa, nossa, como está a fé dessa pessoa? E você lembra que lá atrás, quem começou essa fé, quem começou a regá-la, quem começou a plantá-la foi você. Né? Então Deus usa os miseráveis, Deus usa os imundos, os sujos, os pecadores, né? Para fazer com que cresçam árvores esplendorosas, né? Onde os pássaros fazem os ninhos. A gente continua pequeno, a gente continua assim, frágilzinho, mas a gente é utilizado, né? É utilizado de uma forma muito interessante. Por isso, se queremos que o reino de Deus cresça em nós, a primeira coisa que precisamos fazer é pedir a Deus mais fé. Virtude fundamental do edifício espiritual. Fermento que faz crescer o organismo sobrenatural de fé em fé. Pois o justo vive pela fé. E aí que a gente chega a conclusões assim, eu vou dar um exemplo bobinho agora aqui, mas, por exemplo, o sujeito está desempregado, né? Ele tem fé, ele acredita que Deus vai arrumar um bom emprego para ele, ele tem fé. Só que aí passa um dia, ele não arrumou um emprego, passa outro dia, passa uma semana, passa um mês. E o que esse cara está fazendo de errado? Ele continua lá pedindo um emprego. O que ele devia fazer? Ele devia pedir mais fé, né? Senhor, me dá mais fé. Porque quanto mais fé eu tiver, mais certeza eu tenho de que serei atendido. Então, às vezes, o problema de tudo é a nossa falta de fé, é a pouca fé. Então, o que nós devemos pedir para Deus? Porque as minhas orações, eu sempre digo aqui no programa, nas minhas orações, eu costumo mais agradecer do que pedir. Eu peço muito pouco. É raro pedir alguma coisa. Parece que eu não tenho coragem de pedir. Tá? Eu sei que é certo a gente pedir, né, e tal, mas na minha pequenez eu me vejo assim tão insignificante, todo encolhidinho num canto, assim, que eu acho que eu não devia pedir nada para Deus. Mas eu sei que se eu tenho alguma coisa que eu preciso pedir todo dia, é mais fé. É Senhor, aumenta a minha fé. Além disso, é preciso que a fé, dom divino, seja na prática exercitada no amor de Cristo manifestado na cruz por nós. E isso nós fazemos quando meditamos, tanto quanto possível, a paixão do Senhor. E quando nós olhamos a imagem do crucificado, e aqui em casa eu tenho um crucificado bem chagado, às vezes as pessoas chegam ali no meu oratório e dizem, nossa, esse Cristo todo machucado, né, que faz uma cara feia assim. Não, eu acho que quanto mais chagada for a imagem do Cristo, melhor para te levar à contemplação do mistério da cruz. Com né? certeza. E quando você olha aquele homem, porque ele é Deus, mas ele também é homem, aquele homem morto numa cruz, todo machucado, né? Todo sangrando, todo cheio de hematomas, e você percebe o quanto você vale para Deus. Né? Eu valho para Deus um Cristo crucificado, um Cristo morto na cruz, né? Porque ele entregou seu Filho por amor de nós. Amém. E essa belíssima reflexão sobre essa passagem do Evangelho pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo, nosso grande opressor. É o nosso professor opressor, Professor né? opressor. É claro, porque a gente aprende com ele, né? Demais, né? Nós somos os Cooperadores da Verdade. Se você deseja ouvir os episódios mais antigos dessa nossa primeira temporada, acesse nossa página no SoundCloud, soundcloud.com/Os Cooperadores da Verdade. Curta, compartilhe nas redes sociais e nos ajude a evangelizar. E também, como parte deste apostolado, nós temos vídeos no meu canal no YouTube, youtube.com/Heimann. Também está muito legal o conteúdo lá, você não pode perder. Infalivelmente semanal, né? Infalivelmente. E Peter, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Tudo passa, só Deus permanece. Orando com Padre Pio. Jesus disse no Evangelho, escrito por Mateus, capítulo 24, versículo 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E Padre Pio nos diz, tudo passa, só Deus permanece. Bom, Jesus é Deus, né? Só Deus é eterno. Nossa vida aqui nessa terra pode durar 80, talvez 90 anos. Os mais teimosinhos que resistem em se desapegar dessa carne, talvez cheguem aí aos 100 anos, né? Mas nada disso se compara à vinda vindoura, que é a vida eterna. Onde, meu irmão, minha irmã, nós passaremos a eternidade?
Será na vida eterna ou na condenação eterna? Muitas vezes trocamos aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Queremos curtir a vida, como se diz, aproveitar. E com isso, vamos dando mais valor às coisas corruptíveis do que às incorruptíveis. Trocamos o certo pelo duvidoso. Preferimos os prazeres dessa vida, que nos levarão à condenação eterna, do que os pequenos sacrifícios, sofrimentos, mortificações, que serão recompensados com a vida eterna. Ninguém quer sofrer, né? É verdade. Então, se fala em sofrimento, a pessoa já se arrepia, já faz cara feia. Mas o que você está querendo dizer que eu tenho que sofrer aqui? Bom, não sou eu que estou dizendo isso, foi Jesus que falou. Que nessa vida nós teríamos tribulações, né? Que nós ganharíamos a vida eterna, mas depois de sermos purificados, merecemos isso. Quer dizer, merecendo, nunca merecemos, mas enfim, nós passamos pelo sofrimento, nós passamos pela dor, Cristo passou pela cruz, as pessoas só querem a glória, né? Só querem a ressurreição. Não querem a cruz. E às vezes, é como o Peter estava falando, fazem essas escolhas duvidosas, né? Preferem os prazeres deste mundo do que, de repente, pequenos sofrimentos que nos ajudarão a esse processo de purificação que nos levarão para o céu, né? É como aquela comparação, né, em que você tem lá um carrinho de mão cheio de estrume, né? Um carrinho de mão cheio de estrume, e eu te ofereço um diamantezinho pequenininho em troca daquele carrinho cheio de estrume. Aí você olha, não, mas é a quantidade de estrume aqui, você quer me enganar? Olha aqui, tem tanto estrume aqui, você com esse diamantezinho aqui. Meu amigo, o diamante vale muito mais, né? E você prefere viver nadando no estrume, né, do que abrir mão desse carrinho cheio de estrume, para alcançar o diamante, que é a vida eterna, né? É bem complicado, né, Peter? Nós vivemos aqui... Nós estávamos discutindo até outro dia, pelo WhatsApp, essa questão de prolongar os dias, né? Sim, verdade. Das pessoas que têm essa tendência a querer prolongar os dias e que vivem nas academias, que vivem fazendo todo quanto é tipo de dieta maluca, né? Claro, a gente sabe que tem as pessoas que fazem isso com a finalidade de cuidar da saúde e tudo mais. Mas tem outras pessoas que ficam neuróticas, né? Porque é a beleza, é o físico, né? É a aparência. Então só se preocupam com essa vida e deixam a alma de lado. Então parece que dentro daquela casca bonita, né, que está sendo malhada, trabalhada na academia, tem uma alma podre, né? Verdade. Então a gente tem que cuidar de uma sem se descuidar da outra, né? Tudo passa, só Deus permanece, diz Padre Pio. Mas é como se literalmente tivéssemos hoje em uma situação onde devemos escolher entre dois caminhos: o caminho de Deus e o caminho do mundo. Acontece que o caminho de Deus é a porta estreita, é árduo, é difícil. Deus nunca nos dá provações acima das nossas capacidades, mas sim nos dá provações. Passamos por muitas tribulações, enquanto que o caminho do mundo nos parece mais agradável aos olhos. Quando a serpente convenceu Eva de que ela deveria comer o fruto do jardim, ela viu que o fruto era agradável aos olhos. E é assim que vemos o pecado. Ele nos parece agradável. Pecar parece tão bom, parece nos trazer uma sensação tão boa, mas o doce se torna amargo na boca quando vem o arrependimento. Quando a nossa consciência nos acusa e percebemos que não deveríamos ter feito tal coisa. Quando São Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, ele diz que devemos mortificar os nossos membros no que tem de terreno: a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Tudo aquilo que amamos mais do que ao próprio Deus se torna um ídolo, uma idolatria. E muitas vezes idolatramos o dinheiro, o sexo, a bebida, a carreira, os estudos, determinadas pessoas e por aí vai. Não convém que tenhamos ídolos. Deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas. Mas quando fazemos mau uso das coisas terrenas, estamos colocando-as acima da lei de Deus, esquecendo que todas essas coisas passam. Porém, Deus é eterno. Ter dinheiro, por exemplo, não é pecado. Podemos ter muito dinheiro e sabermos fazer um bom uso dele, ajudando as pessoas, colocando nossos bens materiais a serviço dos irmãos.
Mas também podemos ser mesquinhos e egoístas, transformando o dinheiro num ídolo. Muitas coisas na nossa vida podem se transformar num ídolo. O dinheiro é um dos exemplos assim mais claros, porque o próprio Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou ao dinheiro, né? Então ele já ilustrou dessa forma para nós. Mas muitas coisas, às vezes o seu carro, a sua casa, né? Uma pessoa que você ama muito, que você não quer se desapegar dessa pessoa de forma alguma, ela pode se tornar um ídolo para você. E nós nem estamos falando desses ídolos cantores famosos e tal, essa coisa toda, né? É uma idolatria pessoal. E às vezes, Peter, o próprio Deus pode ser um ídolo. Com certeza. Porque as pessoas constroem uma imagem falsa de Deus. Um falso Jesus. Um Jesusinho, paz e amor, bicho, né? Que ama a natureza, que não sei o quê, que blá blá blá, que tudo é bom, porque a maconha é natural, tal, e aí tudo tá na paz, né? Então, esse Jesus não existe, né? Então, eles fazem uma construção de um ídolo, né? De um falso Deus. Então, eu acredito assim, quando o Peter falou ali que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas, acho que esse sendo o primeiro mandamento, né? Esse sendo o primeiro mandamento, é o que a gente mais falha, que a gente mais peca. Porque quando você vai ao confessionário e você fez um bom exame de consciência, você tem ali uma listinha de tudo aquilo que você fez de errado naquela semana, naquele mês, enfim, né? Não sei quanto tempo você levou para se confessar. Se você resumisse tudo e dissesse assim: eu não amei a Deus sobre todas as coisas. Pronto. Você disse a verdade, você disse tudo. Porque se você fez coisas erradas, meu amigo, se você pecou, claro, nós sabemos que a nossa humanidade é frágil. Mas se você pecou, é porque você não amou a Deus sobre todas as coisas. Você amou outras coisas mais do que se ama a Deus. Você idolatrou certas coisas na sua vida. É por isso o pecado. E quando você está em pecado mortal, que você está longe da graça de Deus, você criou ali uma inimizade com Deus. Você pode não perceber isso, você pode não ver. Né? O professor Heimann está falando bobagem, que eu não sou inimigo de Deus. Né? Não, mas você criou, sim, uma inimizade com Deus porque você teve esse pecado mortal. Né? Você não amou a Deus sobre todas as coisas, né? Porque você criou esses ídolos. E uma outra coisa interessante que eu sempre gosto de recordar é que o ato sexual que nós, homens, né, temos com a nossa esposa em casa é exatamente idêntico ao ato sexual realizado por uma prostituta. Então, o que difere um do outro? O professor Felipe de Aquino diz em seu livro Família, Santuário da Vida o seguinte: o ato sexual para o casal é a mais intensa manifestação do seu amor. É a celebração do amor no nível afetivo e sensitivo. Portanto, não pode haver sexo sem profundo amor. Ele só pode ser vivido no casamento, porque só no casamento existe um compromisso de vida para toda a vida e a responsabilidade de assumir as suas consequências, especialmente os filhos. O que faz do sexo algo perigoso e desordenado é exatamente o seu uso fora de uma realidade de manifestação de amor. Se tirarmos o amor, o sexo se transforma em mera prostituição. Sexo sem amor, sem compromisso. Foi o que disse o professor Felipe aqui no livro, que eu achei muito interessante, né? E coloquei aqui nesse trecho para nós refletirmos, porque estávamos falando sobre idolatria. O sexo, quando não tem amor, quando se tira o amor, passa a ser uma idolatria, pois passa a ser algo desordenado e colocado acima da lei de Deus. E aqui nós incluímos todo tipo de aberração, né? Masturbação, relação homossexual, enfim. Tudo isso é sem amor. E se é sem amor, é idolatria. Se é idolatria, é porque você não ama a Deus sobre todas as coisas. E até que ponto vai a idolatria de um povo, né? A gente tá... Você que está nos ouvindo no futuro aí, a gente está no finalzinho de 2016 e tá uma discussão muito forte com relação ao aborto, né? Sim.
que é o aborto, senão o assassinato de uma pessoa em prol de uma sexualidade completamente desregrada, né? Ou seja, não existem consequências para o sexo que você quer ter aí no mundo, mesmo que para isso você tem que matar uma pessoa, né? Exatamente, exatamente. Que absurdo que a gente está vivendo ultimamente, né? E aí a idolatria do seu próprio corpo, quando vem as feministas dizendo meu corpo, minhas regras, né? Então, não há nada mais importante do que eu mesmo, né? Verdade. E assim poderíamos citar vários outros exemplos. Tudo na vida é uma questão de escolha, podemos escolher. E a cada dia temos à nossa frente o bem e o mal, a bênção e a maldição. Devemos escolher o bem, por mais que a porta seja estreita, por mais que venham ventos contrários, pois o bem é Deus e Deus é eterno. As palavras de Jesus não passarão, tudo mais vai passar. Vai ficar para trás, vai envelhecer, morrer e apodrecer. Mas para que nós, portadores de um corpo corruptível, possamos ressuscitar para a vida eterna e assim sermos revestidos por um corpo incorruptível, precisamos nos desapegar das coisas que passam para nos agarrarmos àquelas que não passam. Muito bem, que assim seja. Amém. Este programa tem o apoio da revenda Italínia de Itajaí. A Italínia é a maior rede de imóveis planejados do Brasil. Procure nossa loja e faça seu projeto com orçamento sem custo e sem compromisso. É isso mesmo, faça o projeto de seus móveis sem custo. A Italínia está localizada na Rua Brusque, número 987, em Itajaí. Agende um horário, venha tomar um delicioso cappuccino conosco e confira a diferença do excelente atendimento que só a Italínia tem para você. Só a Italínia oferece suporte total e garantia de 5 anos. Realize seu sonho de ter móveis planejados que se adaptem perfeitamente à sua casa ou apartamento. Então você já sabe, móveis planejados é com a maior rede do Brasil. Italínia de Itajaí, Rua Brusque 987, telefone 3348-9047. 3348-9047. E se você gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook ou por e-mail e ajude-nos a evangelizar. E você também pode fazer a sua doação de qualquer valor para nos ajudar a melhorar o nosso equipamento e manter este programa no ar. Caixa Econômica Federal, agência 1879, operação 001, conta 10610-1. Toda ajuda é muito bem-vinda. Deus abençoe a sua generosidade. Amém. E agora chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui no Cooperadores da Verdade, que é quando nós meditamos sobre São Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida desse santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Fontes franciscanas. Hoje em dia, há uma inversão de valores tão grande que pessoas dizem que não tem tempo para rezar, mas, por outro lado, tem tempo para fazer tantas outras coisas, não é mesmo? Tempo é uma questão de prioridade. Se você não tem tempo para Deus, gasta seu tempo com esterco. Deveríamos rezar o dia inteiro, transformar o nosso dia desde o nascer até o pôr do sol em uma oração. A Igreja nos ajuda a rezar e a santificar o dia, indicando as horas canônicas a serem rezadas. Hoje, vamos lembrar de como São Francisco rezava as horas canônicas e aconselhava os frades a rezarem. São Francisco de Assis e a liturgia das horas. Tomás de Celano nos conta que São Francisco rezava as horas canônicas com devoção e não menor respeito. Mesmo doente dos olhos, do estômago, do baço e do fígado, negava-se a se encostar no muro ou na parede durante a salmodia. Rezava as horas em pé e sem capuz, sem vaguear os olhos e sem interrupções. Quando viajava a pé, sempre parava para recitar o ofício. Se estava a cavalo, apeava. Talvez ao lermos aqui este pequeno trecho da vida de São Francisco, mas tão significativo, alguém em casa possa nem saber do que estamos falando. Horas canônicas? Afinal, o que é isso? É o ofício das leituras ou liturgia das horas. Rezar salmos com suas antífonas para assim santificar as horas do dia.
Tem gente que acha que rezar as horas canônicas é ofício só para os padres e por isso não se interessa por ela. São Francisco de Assis não era padre, sabemos que ele foi diácono, mas não rezava só por ser diácono, pois os outros frades, que não eram ordenados, também rezavam. O pior é que em nossos dias até os padres estão deixando de rezar. Eita Deus! Complicado, hein? Uma pena, né? A liturgia das horas está dividida em vários momentos durante o dia. As laudes trata-se da oração da manhã. O horário exato não tem uma prescrição, tá? Então ela varia. Então fica geralmente entre 5 e 6 horas da manhã, mas nós sabemos que tem mosteiros onde os monges acordam às 4 para rezar as laudes. Tem lugares que as pessoas já rezam às 7, né? Então tem essa variação, essa possibilidade de você ali determinar, né? Quando que é laudes? A laudes é quando eu acordo para ir para o trabalho. Então antes de tomar meu café, antes de fazer outra coisa, eu vou rezar as laudes. Ótimo. Importante é disciplina. É manter sempre aquele mesmo horário, né? Aconteça o que acontecer, se você vai viajar, se vai para algum lugar, leva o volume da liturgia das horas junto com você, se programa, né? Se você está de férias, que costuma acordar um pouco mais tarde, coloca o despertador lá para tocar naquele horáriozinho de rezar as laudes, nem que depois você volte a dormir, né? Mas você cumprir ali essa disciplina com o horário, né? Que você estabeleceu ali para fazer as laudes. A hora terça, então, ela fica por volta das 9 da manhã. Se você contar assim que você rezou, as laudes 6, então terça seria 3 horas depois, 9 horas da manhã. Né? A hora média, então, ao meio-dia, mais 3 horas. A hora sexta, então, por volta das 3 horas da tarde. Né? E as vésperas, então, ali 5, 6 horas da tarde, 7 horas. Porque eu chego mais tarde um pouquinho do trabalho, então... né? Não vou rezar lá na empresa, eu quero rezar em casa com a minha família. Geralmente, nós costumamos ter um oratório em casa, né? Para você rezar, não rezar sozinho, mas reza com a sua esposa, reza com seus filhos, né? E as completas à noite, antes de dormir, independente do horário que você costuma dormir, né? Eu tenho o hábito de não rezar as completas depois da meia-noite. Então, se eu percebo assim que estou muito atarefado, estou com muita coisa para fazer, hoje eu vou passar da meia-noite acordado, então antes eu vou lá e rezo as completas. Porque eu acho que perde um pouco o sentido, é a opinião minha, se já é outro dia, né? Sim. Se já mudou ali o relógio, é outro dia. Faz sentido. Eu confesso que na correria do dia a dia de um franciscano secular, que vive inserido no mundo e tem o seu trabalho, sua família, suas tarefas para realizar, é muito complicado rezar todas as horas canônicas, todas essas que eu falei, sabe? Média, terça, né? Tudo fica hora sexta, é muito complicado você ficar parando. Imagina, eu sou professor, aí no meio da aula lá, alunos dá licença que agora é a hora sexta. Eu vou rezar e começo a cantar salmos em gregoriano, sabe? Não dá muito certo, não funciona, né? Então, fazer como fazia o nosso seráfico Pai Francisco, né? Respeitar ali rigorosamente as horas é complicado. Mas eu procuro, dentro das minhas limitações, todos os dias rezar ao menos as laudes, as vésperas e as completas. E posso dizer com toda certeza o quão maravilhoso é. Se você não conhece ainda, procure conhecer, né? Você pode comprar um volume da Liturgia das Horas, que tem toda a explicação de como você faz para rezar. Você pode procurar aplicativos na internet que tem a Liturgia das Horas para você usar no seu tablet, no seu smartphone. Você pode usar pelo navegador da internet também, no seu computador, no seu notebook, tem também a Liturgia das Horas e também explica certinho como você deve fazer, né? E a partir do momento que você começa a criar esse hábito de rezar as horas, você vai percebendo a riqueza dos salmos, das orações, dos hinos, dos cânticos evangélicos, das preces, tudo isso eleva a nossa alma. E como ela é, como a gente fala, a hora canônica, né? Então ela vai seguir o tempo litúrgico. Então agora nós estamos rezando a liturgia do Advento, né? Depois também tem determinados santos
que você reza também, separa tudo, né? E não, hoje vão rezar aquele determinado santo. Então você reza junto com a igreja. Não é uma oração que você está fazendo sozinho. Você tem que pensar que no mundo inteiro as pessoas estão rezando essas horas, né? Isso é muito interessante. E belíssimo, né? Belíssimo, Muito bonito belíssimo, saber que a igreja toda está rezando junto naquele momento, né? É muito rico, né? Muito, muito rico. Muitas vezes eu prefiro rezar os salmos cantando em gregoriano, o que enriquece ainda mais a oração, né? O fato de você rezar em voz alta já dá uma diferença muito grande do que se você só lê mentalmente, né? Agora, se você consegue cantar, criar melodias, e também a igreja já tem várias melodias próprias para isso, né, que você pode estudar, fica assim uma coisa maravilhosa mesmo. Isso, eu ia falar, inclusive, que se você está conhecendo a Liturgia das Horas agora, tem vários sites e aplicativos, eu, por exemplo, uso o aplicativo para rezar, que tem até melodias prontas para você colocar para tocar e para você cantar junto o salmo que você vai rezar, na liturgia. É muito legal. Exatamente. E São Francisco rezava as horas canônicas com muita devoção, sempre de pé. Se estava viajando, apeava do cavalo e ficava ali parado, rezando, né? E ao ler esse texto, novamente, depois de tantos anos que eu escrevi já esse texto, Peter, eu percebo o quanto eu fui relaxando com o passar do tempo, né? Então, houve épocas na minha vida em que eu era solteiro, eu rezava as horas canônicas em pé, no meu quarto, cantando em gregoriano, escutava de longe meu pai reclamar: "Ei, tá rezando a missa lá no quarto", né? Mas houve épocas que eu saí, fui para a terra de missão e tal, e aí rezava só mentalmente, não cantava, né? Às vezes com pressa, às vezes tendo que fazer uma outra coisa, às vezes já não rezava mais em pé, rezava sentado na cama, né? E a gente percebe que passou por tudo isso. Hoje, com a graça de Deus, eu sou um homem casado, rezo junto com a minha esposa, rezamos no nosso oratório, rezamos em pé, cantamos não todos os salmos, mas cantamos pelo menos o hino evangélico, né? Cantamos o Pater Noster, né? Então, eu acredito que é muito importante mesmo, assim, sabe? A liturgia das horas. E aconselho a todos que não conhecem, que procurem conhecer, que procurem começar a rezar a liturgia. Você que outrora só rezava as horas canônicas em pé e hoje reza sentado? Você que só recitava em voz alta, cantando em gregoriano, e hoje só reza mentalmente, pois é mais rápido, dá menos trabalho? Todos os dias aprendemos com São Francisco de Assis e ele desperta em nós o desejo de sermos pessoas melhores. Agora você ficou com vontade de voltar a rezar em pé, Certamente. em voz alta, Certamente. cantar os salmos e não só as laudes, as vésperas e as completas, mas em todas as horas. Que Deus possa te ajudar a cumprir esse propósito, pois se o corpo tem uma hora de descanso para tomar o alimento, que como ele vai ser pasto dos vermes, com que paz e tranquilidade deve a alma tomar o seu alimento, que é o seu Deus, não é mesmo? E quanto a você, amigo ouvinte, já reza as horas canônicas? Que tal começar hoje mesmo? Não importa o horário que você está escutando esse podcast, comece agora. Você não tem o ofício impresso em casa, como nós já falamos? Então acesse, vou dar uma dica para vocês. Tem um endereço que é liturgiadashoras.org. Lá você encontra tudo. Ou então baixa o aplicativo da Liturgia das Horas no seu celular, tá? Você vai ver que transformação maravilhosa acontecerá em sua vida, pois está rezando junto com toda a igreja, com irmãs, monges, frades, diáconos, padres, bispos do mundo inteiro, a mesma oração, uma única voz. Que coisa espetacular! Convide outras pessoas para rezarem também. Quantas pessoas de sua paróquia conhecem e rezam a liturgia das horas em seu grupo de oração, movimento ou pastoral? Vamos fazer parte desse exército que recita os salmos nessa belíssima e antiguíssima tradição da igreja. E é o tempo propício para começar, né? Estamos no Advento aí. Que tal você começar a rezar agora o Advento, rezar todo o tempo de Natal que vai vir, né? E depois, quem sabe, continuar rezando, né? Isso. Eu iniciei a disciplina da Liturgia das Horas durante a Quaresma, né? Eu não rezava, não conhecia e fiz o propósito de, durante a Quaresma toda, rezar sempre a Liturgia das Horas. As laudes e as completas, né? E gostei tanto que continuei e nunca mais parei.
Até hoje estou Com a rezando. graça de Deus, né, Peter? Que maravilha, né? Que bom. Auxilia muito na nossa disciplina de oração. Você saber que todo dia tem aquele programinha para você rezar, Sim. com os salmos certinho, o santo do dia, é muito bom. E a gente não quer aqui desvalorizar a oração pessoal em que você conversa com Deus e que você tem os seus momentos. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Né? Que isso é muito importante também. Mas essa sensação de ser igreja, de estar rezando junto com a igreja toda, é incomparável. É incomparável. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido. Porque não somos puritanos, graças a Deus, e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Olha, bem na hora mesmo, porque tá calor aqui, hein? Verdade. Meu... Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, por invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a cerveja de hoje é uma Opa Bier Bock. O nome Bock, que significa bode em alemão, é também uma variação do nome Einbeck. Tá certo, padrinho? Tá certo. Einbeck. Cidade da Alemanha onde essa lager foi criada. A cerveja Bock Opa Bier é relativamente forte, encorpada e moderadamente lupulada. De tonalidade que varia do âmbar ao marrom, seu aroma maltado equilibra perfeitamente com as notas de caramelo e chocolate no paladar. Seu rico sabor harmoniza bem com assados, carne de pato, sobremesa e charutos, olha aí. E ali o Peter explicou o nome Bock, né, que vem de bode. E é interessante também que as pessoas saibam que o nome Opa, que é o nome da cervejaria, é avô. Avô. Né? Opa, avô. Tá? Isso é legal, é a cerveja do vô, né? Cerveja do vô. Cerveja do vovô. Tá? Então essa é uma Opa Bier Bock. E o nome Bock tem alguma coisa a ver com o inverno, talvez? Porque a gente vê em cervejas mais escuras, preparadas para ser consumidas em temperaturas mais frias no inverno, esse sufixo, né? Bock, né? Tem a Bierbaum, por exemplo, a Weizenbock, né? É, exatamente, Weizenbock. Weizenbock, isso. Isso, não é que tem a ver com o inverno, é porque o estilo da cerveja escura, como você pode perceber, ela já é uma cerveja de inverno. Ok. Né? Então, as cervejas mais fortes, mais encorpadas, mais lupuladas, mais escuras, são as cervejas de inverno. As cervejas mais clarinhas são as cervejas de verão, que são mais refrescantes, né? Para descer mais no verão. Então, vamos ver algumas características dessa cerveja. O estilo, como já vimos, o estilo Bock. Ela se encontra em garrafas de 600 ml. Ela tem uma cor âmbar. Às vezes, eu acho que eu sou meio daltônico, sabe? Porque, conversando com a minha esposa, a gente fala, assim, das cores, né? Ela mostra um negócio, ela tem várias tonalidades. E eu vejo uma cor só, né? Vermelho, verde, azul, amarelo, preto, branco. Ah, não, esse aqui é um rosa pink. O que é? Pink não é rosa? Né? Entendeu? As coisas assim, umas definições de cores. Parece que a paleta de cores tem 256 cores. Eu não posso falar muito, porque 4, como 5. eu trabalho com visual, né? Sou designer, então pra mim a paleta de cores é enorme também. Sim, é uma viadagem, tá? É verdade, é verdade. Mas essa cor âmbar, né? Linda, né? Linda. Maravilhosa essa cor. Eu não sei como explicar pro amigo que está escutando em casa, você que é designer, Peter, pois é. Perto do que aqui? Parece um pinhão, né? É verdade. Eu assemelhei a uma ferrugem, assim, talvez bem escura, né? Mas ela é uma cerveja ao mesmo tempo escura, mas ela tem uma transparência, assim, isso, né? diferente de outras que a gente já tomou escuras aqui com café, com chocolate, que são negras mesmo, assim, que parece uma Coca-Cola. Essa aqui, ela parece mais a própria garrafa. Isso, né? muito parecido. Assim, né? Porque ela tem essa transparência e tal, ela tem um brilho, ela é muito bonita mesmo. Bonita, assim, hein? Né? E o teor alcoólico é 7%, o amargor moderado, temperatura ideal para consumo entre 5 e 10 graus, o tipo de copo ideal é a tulipa, tá? E ela é uma lager de baixa fermentação, puro malte. O sabor forte e encorpado da cerveja Bock, além de sua cor escura e avermelhada,
É ideal para harmonizar com uma bela feijoada, por causa da combinação com a carne de porco. Carnes mais gordurosas também vão muito bem com uma Opa Bock, que possui teor alcoólico alto. Cerveja ideal para beber no inverno, olha aí. É o que nós estamos falando agora há pouco. Exatamente. Né? E aí, por isso, a feijoada, que é uma comida forte. Né? Quente, né? Quente, exatamente. As carnes gordurosas. Então, quando você vai numa cervejaria, né? Eu não tinha esse hábito, sabe? Mas agora estou começando a frequentar a cervejaria. Ótimo. Né? Você vai na cervejaria, então você acaba pedindo lá uma linguiça, você acaba pedindo uma carne mais gordurosa, dependendo do teor alcoólico da cerveja que você vai consumir, porque senão ela bate mesmo assim, né? Ela te derruba um copinho, ela te deixa bobo já, né? Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Ein Prosit. Prosit. Der Gemütlichkeit. É isso aí. O cheiro é brilhante, hein? Maravilhoso. Que joia, hein? Muito boa, muito boa. Eu ouso dizer que ela não é só linda, como ela é deliciosa. Deliciosa. Uhum. Cerveja do vovô, hein? Engraçado. Ela parece ser uma cerveja leve, assim, né? Não fica aquele retrogosto pesado. É porque assim, você vê que, como boa. na característica diz, o amargor moderado. A gente olhando pela cor, tem a impressão que aquele amargor vai ficar na boca É verdade. mais forte, né? No retrogosto. E não fica, Não, né? ele é suave. Nesse sentido, Nesse ela sentido, é bem suave. suave. Uhum. Né? Mas você sente bem o malte, né? Uhum. Tostado, né? Muito boa mesmo, muito saborosa. E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, ou se você tem uma cervejaria, se você revende cervejas, você gostaria de fazer uma parceria conosco também, nós fazemos a propaganda para vocês em troca da cerveja. Manda cerveja para nós, que nós anunciamos aí a sua loja, né? A sua cervejaria. Tranquilamente, tá? Entra em contato lá pelo nosso e-mail, todos os dados que nós já passamos aqui no início do programa. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre eles, os chatonildos inconvenientes de Trento. Ih, lá vem treta. A hora da treta. A história dos convidados chatos do Concílio de Trento. Quem é que foi convidar essa turma toda também, Nossa, né? Pra quê, mãe né? do céu. Só pra pentelhar. Estamos nos aproximando já do fim da série sobre Martim Lutero, porque nós já falamos muito de Lutero aqui, Falamos. né? E a gente não quer dar, assim, muito também ibope ao encardido, né? Ficar falando de Lutero aqui o tempo todo. É que às vezes é necessário falar de Lutero. Eu, como professor de história, vira e mexe, às vezes o tema nem tem muito a ver e eu tenho que voltar lá no infeliz do Lutero, né? Porque, afinal de contas, é culpa dele, né? Então, tá? Então, antes de nós chegarmos num capítulo final, se é que um dia vai ter um capítulo final sobre isso, nós precisamos falar um pouco do Concílio de Trento, em que bispos e padres do mundo inteiro se reuniram para discutir as medidas necessárias para promover a retidão moral do clero, revitalizar a Igreja Católica e reaproximar católicos e protestantes. Ao contrário daquilo que muitos imaginam, a Igreja não instituiu o Concílio de Trento por vingança contra a deforma protestante, ou por medo de perder terras e fiéis, mas motivada pelo melhor espírito de autocrítica e desejo de conciliação. A brecha por onde Satanás inseriu o protestantismo, fenda incorrigível e resiliente no muro cristão, surgiu durante a era dos ditos papas insensatos da Renascença. Mas também não devemos esquecer que Jesus nos deu alguns dos maiores de seus santos na mesma época. São Filipe Neri, Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola, São Pedro de Alcântara, São Francisco de Sales, entre outros. Viva o Espírito Santo, né? O Concílio de Trento é cercado de preconceitos e é muito mal explicado. Por isso, pouca gente sabe que ele foi o mais ecumênico de todos. Até mesmo os protestantes foram convidados para fazer parte. O imperador Carlos V queria que o concílio fosse no território do Sacro Império, para que os príncipes reformistas, protestantes, participassem e não usassem a distância como desculpa para sua ausência.
Era desejo do imperador a unificação da igreja. O primeiro impasse foi o desejo do Papa de que o concílio fosse em uma cidade italiana. Todos tinham algo a dizer, mas as divergências criaram muitos e embaraçosos impasses. O concílio, primeiramente, deveria ser em Mantua ou Vicenza. O meu italiano foi bom, hein? Ótimo. E o Papa fez a convocação para ambas as cidades, só que ninguém foi. No final, venceu o imperador, já que Trento era uma cidade alemã. Vemos aqui mais uma vez o quanto a igreja é malvada e ditatorial. É nos detalhes que se esconde a verdade. Isso aí. Na segunda parte do concílio, os protestantes deram o ar da graça. Porém, para variar, já chegaram aprontando. Foram basicamente 6 meses de desaforo, desde outubro de 1551 até março de 1552. Apesar de tudo, os católicos permaneceram no espírito da boa vontade. Só que não dava muito para negociar. A posição dos reformistas era irredutível, exigindo a abrogação dos decretos até então promulgados sobre o protestantismo e a realização de novos estudos sobre esses assuntos. E ainda queriam a renovação dos decretos dos concílios de Constância e Basileia sobre o conciliarismo. Por fim, pleiteavam que os membros do concílio fossem desligados do juramento de obediência ao Papa. Como cáspite obter unidade se o símbolo e garantia dessa unidade é justamente a figura do sucessor do pescador? Gente louca, né? Esse pequeno introito sobre o Concílio de Trento é para ilustrar que o espírito divisionista protestante não é fenômeno da modernidade, mas é sim uma real deforma de caráter presente desde a Gênese. Sinceramente, se você quer reformar algo, você tenta primeiro ver o que deve ser aproveitado e ouvir seus pares. Em vez disso, os protestantes chegaram na sala, botaram os pés na mesa e disseram: vai ser assim, assim e assado. Isso não é reformar, isso é querer destruir para colocar outra coisa no lugar, e uma coisa conforme o seu gosto. Protestantismo, pai orgulhoso da geração mimimi. Óbvio que a verdade da Santa Igreja permaneceu incólume e, sinceramente, os protestantes sabiam que, mesmo com a presença deles lá, isso não mudaria. O embuste mesmo nasce do entendimento luterano de que o pecado original, como definido por Santo Agostinho, é a corrupção total da natureza humana. O relativismo tosco que vemos em nossa sociedade, lembremos que Kant, pai do relativismo, era protestante e nunca faltava um culto, vem daí. Vem daí. Falando propriamente do nosso querido monge maluco, em resposta às medidas do concílio, ele escreveu um livreco muito mimoso chamado Contra o Papado Romano, estabelecido pelo diabo. Na ilustração da capa da edição original, vemos o Papa saindo da boca de uma besta cercada de demônios. Olha que lindo. Quando um protestante vier dizendo para vocês que o Papa está reconhecendo que os protestantes têm razão, lembre a ele que o senhor Lutero chamou o Papa de infernalíssimo. Até hoje só vejo católico procurando chamar os protestantes de volta à unidade. Protestante eu nunca vi pedir desculpas nem por uma coisa nem por outra. E nem vão, né? Só sabem protestar, né? Para piorar, o tal livreto trazia ilustrações de um certo Cranach, e que a mais suave ilustrava 2 demônios enfiando baldes de lixo na cabeça do Papa. É complicado, né, gente? E nós queremos mais uma vez parabenizar o site O Catequista por mais essa belíssima reflexão. Obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouveis, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Passou tão rápido, né? Pois é. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Obrigado, Peter, meu querido. Deus abençoe a todos.
paz e bem. Eu que agradeço, padrinho Rodrigo. Um abraço a todos os cooperadores da verdade. Salve Maria! Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.